clínico e cirúrgico para tratamento de fraturas em todas as especialidades ortopédicas como coluna, ombro, mão, quadril, joelho, pé e ortopedia pediátrica, além de possuir o mais completo centro diagnóstico por imagem, realizando ressonância magnética, raio-x digital, ultrassonografia, tomografia computadorizada, densitometria óssea e muito mais. O núcleo ortopédico do Hospital Perpétuo Socorro atende por todos os convênios do hospital. Informações e marcações 87 3762 2002. CYB 252, Rádio Marano FM, 102,3 MHz. Garanhuns, Pernambuco, a rádio que todo mundo ouve. Quarto Poder. Está no ar. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Isso aí, meus amigos, 12:01 na 102,3 FM na Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora, o Quarto Poder. Seu programa de política, economia, comportamento. Comigo ele, de segunda a sexta, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Boa tarde, meu amigo Matheus Fernandes. Boa tarde ao ouvinte da Rádio Marano. Pessoal, lembrando que o Quarto Poder e a Marano são multiplataforma, tá? Então a gente vai estar no YouTube, já está no aplicativo da Marano, com imagens, inclusive. E onde você procurar, lá estaremos. Não é isso, meu amigo Matheus Fernandes? Exatamente. Todas as redes sociais somos onisciente e onipresente, né? Felipe, seja muito bem-vindo ao Quarto Poder. Felipe Barros. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde Matheus, boa tarde Lucas, para mais um Quarto Poder aí nesse dia frio, né? Hoje um dia, acho que foi o dia mais frio do ano, arrisco dizer. E aí, Felipe, como é que foi o feriadão? Gordinho sentindo frio. Comeu muito milho? Me conta. Hoje comi demais, mano. Comi demais, eu comi que passei mal, então tem que pegar agora esse inverno, aproveitar aí e fazer um exercíciozinho, porque não tem condições não. Pois é, meus amigos. Não é novidade que o Felipe está comendo que nem um boizinho depois da campanha, principalmente que ele tinha perdido bastante quilos, né, durante a campanha dele ano passado. Aí depois agora nem Thaís segura ele. Mas, pessoal, hoje a gente vai ter uma entrevista muito bacana, tá? Quem acompanha as redes sociais do Quarto Poder já sabe, eu não gosto de dar spoilers. Mas eu vou compartilhar agora também na linha de transmissão da gente, vocês vão saber do que se trata, tá? Mas o assunto é muito quente, né? A gente vem entrevistando o pessoal aqui, surgiu uma curiosidade, já era antiga, mas surgiu uma curiosidade na questão do agro, das inovações que vêm para dentro do agro, como empreender no agro, isso e muito mais, a gente vai falar com o nosso convidado depois dos intervalos. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Em Ipateguara, Alagoas, todo mundo ouve Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano FM. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em um novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Rapidinho, meus amigos, 12h04, estamos de volta no Quarto Poder. E hoje com um tema muito bacana, tá? Nosso entrevistado, ele é cofundador, né? CEO e cofundador da Garoa Habitat. Ele tem graduação em Sistemas de Informação pela Universidade de Pernambuco, PE.
MBA em Gestão Empresarial pela CEDEP Business School e especialização em Gestão Ágil de Projetos pelo Cesar School. A gente vai tratar um pouco hoje sobre, não sei se chama fintech, como é que chama? José Augusto Branco, né? Isso. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Felipe. Ouvintes da Rádio Marano. Todos os ouvintes também do programa Quarto Poder. Na verdade, Matheus, a gente vai tratar um pouco sobre o assunto de agritechs. Fintechs é voltado para o setor financeiro, e agritechs para o setor de agropecuário. Então, a gente vai tratar um pouco sobre inovação agropecuária, né? Tá, ok. A partir de agora, a entrevista do Quarto Poder. Quarto Poder Entrevista. Esse que falou agora é o José Augusto Branco. Seja muito bem-vindo, dono desse currículo que eu acabei de citar. E me conta para mim e para todos os ouvintes o que é a Garoa Habitat. Perfeito, Matheus. O Garoa Habitat é um ambiente de inovação que tem como propósito transformar o interior do Nordeste através do apoio ao desenvolvimento de tecnologia e inovação para o setor agropecuário. Então, nós atuamos tanto com a formação de novas startups, que são empresas de tecnologia que podem resolver problemas do setor produtivo, como também nós apoiamos o desenvolvimento das empresas do setor produtivo, através de iniciativas como eventos, programas de formação, projetos de inovação corporativa com essas iniciativas. Hoje, nós somos uma empresa garanhuense, mas nossa atuação é a nível Nordeste. Nosso foco é no interior do Nordeste como um todo. Nós já estamos espalhados por 9 estados do Nordeste. Olha aí, bacana, né? A gente recebeu aqui o professor Iron Mello, né? Depois a gente recebeu o secretário lá de Pedra, de agronomia, né? Do Pingos de Leite, né? Exatamente, Moshe Dayan. Inclusive, minha pergunta já vai nessa direção, que a gente falou com o Moshe Dayan sobre a necessidade da agricultura familiar se transformar em uma agricultura mais produtiva, né? Porque a gente sabe que a necessidade de alimentação ela é intrínseca do ser humano e nunca vai parar de existir essa demanda. Pelo contrário, ela vai só aumentar, né? E a gente sabe que o agronegócio brasileiro já é bastante forte. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho como é que a tua empresa, se eventualmente ela atua nessa área, ela pode ajudar a transformar aquele pequeno agricultor que está aí plantando com todo o sofrimento existente, porque muita gente não entende muito de solo, acaba sofrendo com isso. A pecuária também é uma área dificultosa, produção de leite é difícil, mas como é que a tua empresa pode ajudar o cara que é o pequeno agricultor se transformar em um agricultor que vai, de fato, fazer valer o seu peso ali na cadeia produtiva? Perfeito, Lucas. O Garoa, ele já nasceu, inclusive, com esse propósito de apoiar principalmente o pequeno que está localizado no interior, que tem pouco acesso digamos, aos grandes centros econômicos, né? O Brasil é uma locomotiva no setor agropecuário. A nossa locomotiva econômica é o setor agropecuário, mas muito focada em grãos, por exemplo. Então, a nossa região, apesar de ser uma região que tem uma vocação muito forte no setor agropecuário, ela ainda está muito distante dos grandes centros. E aí, o Garoa, ele surge por ser garanhuense, né? A gente também tem esse barrismo de querer apoiar a nossa... Claro. Tem que ter, né? Com certeza. O nome Garoa já é forte, já é local, né? Então, a gente pensa como é que a gente pode apoiar esse pequeno produtor. E aí, nosso objetivo é construir tecnologias que possam ser acessíveis e, de fato, práticas para resolver o problema do dia a dia do pequeno produtor. Então, a gente não está falando só em construir tecnologias para o grande agronegócio, que são as grandes empresas. Também, a gente atua com as duas frentes. Mas eu vou citar um exemplo bem legal. Inclusive, você falou do professor Iron. Nós fizemos um evento digital, nós começamos de formato digital ano passado, em julho do ano passado. Nós fizemos um evento focado em 2 regiões do estado, que foi a região do Agreste Meridional, que nós estamos localizados, e a região também do Vale do São Francisco, considerando Petrolina como cidade polo, claro. Né? Então Garanhuns e Petrolina, digamos, como cidade polo. E nós tivemos mais de 200 participantes, todos em formato online, foram estudantes de curso de agronomia, curso de veterinária, curso de tecnologia, administração, gestão, que estavam ali pensando como, de fato, inovar no setor agropecuário. E, a partir daí, nós formamos times, que esses times pensaram em tecnologia e, através da nossa metodologia, começaram a desenvolver produtos, de fato, que pudessem resolver esses problemas. E o legal é que 3 estudantes daqui da UFAP, que aí eu vou citar o professor Iron, 3 estudantes da UFAP, que eles não se conheciam, se conheceram no nosso evento, eles começaram a desenvolver uma solução para mastite
A mastite é um problema muito forte na bovinocultura. Hoje ela tem algumas soluções existentes, só que ela não consegue ser feita de forma preventiva. Então, eles desenvolveram um sensor onde eles podem analisar o leite, se aquele leite está infeccionado ou não, de forma preventiva, através da quantidade de sais produzidos naquele leite. Isso foram 3 estudantes que não tinham perspectiva, de fato, de empreender e desenvolver novas tecnologias. E esse protótipo que está em desenvolvimento, ele está sendo apoiado pelo governo do estado através de uma parceria com a ADDPE, que é a Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, através do programa Força Local. E aí eles estão desenvolvendo 30 protótipos para produtores de uma cooperativa parceira nossa, que é a Copanema, que fica aqui em Águas Belas, próximo, mas tem uma atuação estadual, poderem validar esse produto e utilizarem na produção diária deles. Então, esse aqui é um exemplo, Lucas, claro, de como a gente, de fato, quer transformar a vida do pequeno produtor. Bacana, de fato, são problemas que surgem assim, meu pai criou gado por um bom tempo e eu vi aquele cotidiano de sempre ter um problema ali no rebanho e, enfim, às vezes é difícil de lidar. A tecnologia, a gente sabe que ajuda muito, com certeza. Felipe, tá na linha aí? Estou sim, Augusto. Aproveitando que a gente está nesse tópico, eu já vou entrar com uma pergunta que, assim, acho que você vai responder bem rápido, que eu até fiz essa pergunta também nos nossos 2 últimos entrevistados, né, que foi a respeito dessas diferenças aqui, especificamente na nossa região, no Agreste Meridional. Nós vemos, assim, uma disparidade muito grande. Tem alguns municípios que produzem como nunca, né, tipo estilo Belo Jardim, vamos citar aí, né, Belo Jardim não, perdão, São Bento, com a sua produção ali de avicultura, e comparando, por exemplo, com Garanhuns, que temos uma agricultura um pouco mais fraca, eu diria, e inclusive o professor Airon disse que é realmente pelo direcionamento que a cidade de Garanhuns tem, que é um direcionamento mais comercial, né? O Mochi já também nos alertou que a Garanhuns tem uma pequena quantidade de terra, mas esse seu empreendimento... Agrícola, no caso. Isso, exatamente. Nesse seu empreendimento, você consegue diminuir essa disparidade entre as nossas regiões, e a gente tem uma região, a Agreste Meridional, forte, produzindo plenamente em todos os seus municípios. Excelente pergunta, Felipe. Inclusive, a Garanhuns tem uma força que faz parte da nossa localidade, que é a nossa força acadêmica, né? Então, nós temos espalhados diversos polos acadêmicos de formação de tecnologia, de cursos de agrárias. Por exemplo, em Garanhuns existem 8 cursos de tecnologia de nível superior técnico e que não são... que fazem com que a gente tenha uma formação de mão de obra qualificada intensa durante todo o ano, mas essa mão de obra ela não é aproveitada, porque em Garanhuns não existe oportunidade para profissionais de tecnologia. A gente não tem um setor, uma indústria tecnológica bem desenvolvida aqui na região. Temos mais próximo em Recife, no Porto Digital, então, assim, a mão de obra que é formada aqui, ela vai muito para Recife ou para outros estados. Então, nosso objetivo aqui, Felipe, é como é que a gente aproxima a academia, que Garanhuns tem uma grande vocação, do setor produtivo, que, de fato, a região de Garanhuns ela é muito forte, né? Então, eu não falo só sobre Garanhuns, mas, por exemplo, nossa atuação é Serra Talhada, Araripina, Petrolina. Agora estamos fazendo um evento que vai acontecer dia 13 de julho na Bahia, por exemplo. Então, como é que a gente pode aproveitar esse potencial acadêmico de formação do interior dos estados do Nordeste e conseguir fazer com que criemos polos tecnológicos distribuídos nos interiores do Nordeste. Então, eu acredito que Garanhuns tem uma vocação muito forte para ser um grande polo tecnológico, porque nós temos uma vocação, uma mão de obra muito qualificada. E aí, de fato, o setor produtivo local, né, regional, ele consegue ser desenvolvido através dessas empresas que estão sendo formadas aqui. Citando mais uma vez o exemplo do evento que fizemos ano passado, nós tivemos mais inscritos do Agreste Meridional do que do Vale do São Francisco, que é uma grande... comparado com a nossa região, tem um potencial econômico maior, né, em relação ao setor agropecuário. Uhum. Então, eu acredito que essa conexão academia e setor produtivo é o que, de fato, vai transformar Garanhuns. Com certeza. Eu sou formando em economia, né, os meninos formando em direito, mas a gente convive diariamente com gente que lida do agro de maneira muito produtiva, né? E, por exemplo, eu tive passagens pela NATO,
E a gente vê que, por exemplo, o setor agroviário é muito forte na região. O Felipe já citou São Bento do Una, mas a gente precisa, de fato, a aproximação, como você já citou, da tecnologia com o produtor, né, o produtor rural, né, que muitas vezes não teve acesso para, como o Lucas já pontuou, ter a melhor performance dentro do seu pequeno terreno mesmo, da sua pequena produção. Mas me diga uma coisa, como é que estão os projetos atuais e o que vocês planejam para o futuro da Garoa Habitat? Exato, e nosso foco é justamente como é que nossos projetos, eles são muito direcionados a tanto a gente construir essas tecnologias, como poder dar acesso a esses pequenos produtores. Atualmente, nós atuamos em 3 frentes. Uma primeira é de como a gente constrói novas tecnologias. Então, esse é um primeiro ponto. E a nossa estratégia está em criar ações de fomento à inovação nos interiores dos estados do Nordeste. Então, nós atuamos com eventos. Esses eventos, eles são divididos em 4 etapas. A primeira etapa sempre inicia por uma maratona de ideação, que é um evento que tem uma duração de torno de 14 dias, onde a gente faz um mapeamento dos principais desafios do setor produtivo daquela localidade. Então, por exemplo, em Garanhuns nós mapeamos a mastite, que é um problema do setor de bovinocultura. A gente tem problemas no setor de avicultura, por exemplo, horticultura. Lá em Petrolina a gente mapeou o problema de incidência de mosca das frutas, que é um problema muito grande da fruticultura irrigada. Então, a gente mapeia os desafios do setor produtivo, lançamos para esses estudantes que têm potencial de desenvolver tecnologia, e eles passam por um processo de ideação para construir uma tecnologia baseada em problema local. Então, a gente não está falando em criar tecnologia para fora, a gente está falando em criar tecnologia para problema regional, né? Então, primeiro essa maratona, que se chama Garoa Agro Hack. A gente, inclusive, vai estar com inscrições abertas e gratuitas para quem quiser participar. Essa maratona vai ser mais focada nos problemas do estado da Bahia, mas qualquer pessoa de qualquer localidade do Nordeste, ela pode participar e se inscrever. Depois eu passo, inclusive, as nossas redes. O nosso Instagram é mais fácil, né? @GaroaHabitat. Lá tem todo o acesso às inscrições, perfeito. Logo após, a gente faz um programa de pré-incubação, que é um programa para esses projetos que foram desenvolvidos, como é que a gente transforma essas ideias, que são apenas ideias em 14 dias, em um projeto viável. Como é que a gente, de fato, transforma em algo viável, economicamente falando, para que ele se tornar uma empresa e também para que o produto resolva o problema do setor produtivo. Essa é a segunda etapa. A terceira etapa é um programa de incubação, que já é uma etapa mais longa, em torno de 1 ano, onde o objetivo é tirar o que é apenas um projeto para virar um negócio. Então, tem muita fase de teste, validação, e aí entra um ponto muito importante, Matheus, que é o apoio, de fato, das instituições parceiras. A gente conta hoje com mais de 60 instituições parceiras. Por exemplo, o NATO é uma das instituições parceiras nossas, a Agrodan, que é a maior produtora exportadora de mangas do país, que fica localizado em Belém de São Francisco, no Vale do São Francisco, é outra parceira nossa. Embrapa Semiárido, que a Embrapa é a maior instituição de inovação agropecuária do país. Não só a Semiárido é a mais próxima nossa, porque está localizada em Petrolina, em Juazeiro Petrolina, mas a gente tem Embrapa Gado de Leite, fruticultura, avicultura também, que elas dão apoio à nossa região. Então, a gente tem Copanema, cooperativas, associações, enfim, diversas outras entidades do setor produtivo que têm um papel fundamental, que é trazer os problemas e permitir com que esses ambientes que eles trabalham, atuam, possam servir de laboratório para essas tecnologias serem validadas. Isso tanto faz com que as tecnologias sejam efetivas, mas também com que possa gerar negócio lá na frente, para o produtor e para a startup que está sendo criada ali do zero com a gente. Olha, isso é um papel importantíssimo, né? Muitas vezes a gente tem projetos e tem uma dificuldade enorme de executá-los. Então, fomentar todas essas ideias em um lugar só e a partir dali começar um projeto é uma coisa de fato interessante, é uma iniciativa bem bacana. Muito interessante. E ele citou aqui a região de Petrolina. Mandar um abraço aqui para o nosso amigo que é prefeito de lá, Miguel Coelho. O irmão dele também, Antônio Coelho, que esteve aqui com a gente semana passada. E já vou apertar a Júnior, tá? A Júnior é quem faz a agenda do pessoal lá. Vou querer o secretário de Agricultura de Petrolina, ou a secretária, não sei quem tá por lá agora, aqui com a gente também, porque, desculpe, Cláudio Costa, mas estamos roubando sua pauta, viu? A gente geralmente gosta de estar perturbando aqui na rádio, mas é um assunto que gera muita curiosidade, né? O Brasil... E o agro, acho que chama muito nossa atenção também, particularmente assim, eu sou muito fã. Inclusive, eu estou com alguns dados aqui. Augusto falou que a agricultura, a agropecuária em geral, o agronegócio,
é a locomotiva do Brasil. E, de fato, toco alguns números aqui que eu acho que é interessante para o ouvinte entender. A gente é primeiro lugar no mundo em produção de soja, exportação de soja, produção e exportação de açúcar, produção e exportação de café, exportação de carne bovina e produção e exportação de suco de laranja. A gente é o primeiro lugar do mundo. A cada 5 copos de suco de laranja consumido no mundo, 3 vem do Brasil. Então é muito bacana e a gente sabe que, além de ser um negócio forte, é um negócio que tem uma perspectiva de crescimento aí enorme. Inclusive, a minha próxima pergunta vai nessa direção, mas agora são 12h20 e a gente vai para um break bem rapidinho. Eu vou pedir que tu fique com a gente e já já a gente retorna esse papo. Combinado. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Cavalos de potência, estabilidade nas curvas, tecnologia de ponta. Tudo isso a bordo do seu rádio. Auto Motors. As melhores dicas do mundo do automóvel. Você acelera aqui. Marano FM. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Quarto Poder. Lucas Cavalcante. Isso aí, meus amigos, 12h22, voltamos agora com o Quarto Poder. Uma entrevista aqui com Augusto, vou chamar de Augusto Branco, porque fica mais fácil. Claro. Inclusive, é primo do nosso diretor aqui da Rádio Marano, idealizador do Quarto Poder, Jorge Branco. Inclusive, já fica aqui um abraço para Jorge e para Priscila, né? Priscila Carlos, que é a esposa de Jorge, nossos amigos aqui. Jorginho, que Priscila não dou não, hashtag pra ela não. Ela disse que a gente puxa saco de Jorginho, então hashtag Jorginho. Olha, é o seguinte, eu disse antes da gente ir pro intervalo que eu te faria uma pergunta e, assim, me chamou a atenção essa questão dos 14 dias de evento que tu faz para fomentar, né, ali possíveis negócios a partir de ideias. E tu falou também sobre esse setor que é muito forte aqui em Garanhuns, que é a mão de obra, né, que vindo da academia. Eu queria saber se existem aí projetos, ideias que partem da academia e viram negócios. Como é que tá essa questão? Tu tem parceria já nesse sentido ou tá tentando fomentar ainda? Me conta aí um pouquinho. Perfeito. A gente acredita muito no Garoa que projetos acadêmicos podem de fato virar negócios, né? Podem transformar o setor produtivo. Então, o formato que o Garoa trabalha, a gente sempre atua muito, por isso que é Garoa Habitat, né? A palavra habitat, ela vem de um ambiente onde pessoas possam se desenvolver enquanto empreendedoras e projetos se transformarem em negócios. Então, nós somos esse habitat de inovação. E aí, esse habitat, ele não funciona sozinho. A gente tem uma rede de parceiros, como eu citei, setor produtivo, de apoio à pesquisa, citei, por exemplo, Embrapa, cooperativas, associações. Por exemplo, nós temos também um grande apoio do Senar, né? O Senar é muito voltado em inovação também agropecuária. O Senar Bahia está com a gente muito forte também, o IPA aqui em Pernambuco. Mas também nós contamos com um grande apoio do setor educacional, instituições de ensino. Então, o FAP, a ESGA, IFPE, o UPE, não só os campos Garanhuns, mas, por exemplo, o Univasf, que é o campus da Federal do Vale do São Francisco, o UPE Petrolina, IF Sertão, SESVAST, que é uma faculdade de Belém de São Francisco. A gente conta com esse apoio muito forte das instituições de ensino e também instituições de apoio ao desenvolvimento e inovação. Então, o SEBRAE também é um grande apoiador nosso, SECTI, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado de Pernambuco e do Governo do Estado da Bahia. Eles têm um papel fundamental, Lucas, que é conectar a gente, conectar, na verdade, nossa metodologia, que por si só ela não faz nada, com, de fato, aquelas pessoas que podem ser
se transformar nos grandes transformadores mesmo da região, que são os estudantes e os professores. Então, a nossa metodologia de formação de negócios, ela passa em formar estudantes para eles virarem empreendedores, mas também capacitar professores para que eles possam ser disseminadores de culturas empreendedoras e de inovação nas universidades. Então, antes de todos os eventos, a gente sempre faz uma formação de mentores com esses professores. É basicamente uma pirâmide, né? Que a gente consiga, uma pirâmide no bom sentido, que a gente consiga estar sempre direcionando onde o ecossistema ele pode estar atuando, mas que também as universidades elas possam ter vida própria, decisões próprias e de fazer suas próprias ações internas. Então, hoje a gente tem projetos que saíram da UFAP, de alunos da UFAP, alunos da UPE, vou falar mais instituições daqui locais, Garanhuns, né? Mas a gente tem também instituições da Univasf, de Petrolina, estudantes do SESVASF, de Belém de São Francisco, pessoas de fora, do Maranhão, Rio de Janeiro, da PUC do Rio de Janeiro, inclusive, foi bem interessante que a gente lançou um evento esse ano para resolver problemas do setor produtivo de Pernambuco. Então, a gente fez um levantamento das cadeias produtivas do Agreste Meridional, considerando Garanhuns como uma cidade de foco, né, do Sertão de São Francisco, mas também do Sertão Central, a região de Serra Talhada, tudo mais, Sertão do Araripe, da Aripina, aliás, Sertão Central de Caruaru, ou Sertão Central, na verdade, de Serra Talhada, e do Agreste Central, de Caruaru. E aí participaram pessoas do Rio de Janeiro, do Maranhão, de fora, resolvendo problemas daqui. Então, teve um grupo que foram 8 pessoas da PUC do Rio. Foi bem legal, eles fizeram um projeto excelente de caprino-ovinocultura, resolvendo um problema lá do Sertão de São Francisco. Então, assim, nós tivemos 22 projetos formados nesse último evento, falando até um pouco dos nossos números até hoje, né? A gente iniciou ano passado, em julho, já são mais de 50 projetos criados para o setor de agropecuário de Pernambuco. Agora estamos expandindo para a Bahia, nossa situação de criação, mas também nós já apoiamos algumas startups de outros estados, como, por exemplo, o Maranhão. Tem a CUT, que já é uma startup um pouco mais avançada, que faz financiamento para pequeno produtor. Interessante. É muito conteúdo. Felipe, tu tem pergunta aí? Tenho sim, claro. Mas eu não me esqueço. Apaixonado pelo agro também. E agora eu vou fazer uma pergunta aqui bem tendenciosa, viu? Porque tem uma terrinha, vai que dá certo e eu começo a produzir lá também. Aí sim. Não? É o seguinte, Garanhuns aqui, região, né? A gente sabe a história da nossa região, sabe que aqui já passou plantação de algodão, né? Na época foi café, aí agora entrou no ciclo de leite, depois entrou no ciclo de leite, que agora também, pelo menos aqui na nossa região, um pouco menos, né? Ainda tem muito, mas diminuiu bastante para o que era antes. E eu queria saber de você. Você acha que aqui tem algum potencial novo de abrir uma nova fronteira agrícola? Ou realmente a nossa região não descobriu ainda qual é a vocação dela, né? Eu pergunto isso porque a gente viu, por exemplo, com o Mochi Dayan, né? Ele falou de uma nova fronteira que abriu lá no estado de Sergipe. Então, começando a produzir soja lá em grande quantidade. É uma coisa que a gente nunca imaginou para uma região como a nossa, né? De Agreste e Sertão e etc. Então, eu queria fazer uma pergunta nesse sentido, se você vê uma nova fronteira, uma nova vocação aqui para a nossa região. Felipe, excelente pergunta. Tem um ponto importante que eu acho que antes dessa nova vocação, que é organizar as cadeias que já existem, porque muitas delas são totalmente desestruturadas. Eu não diria totalmente, mas, por exemplo, a fruticultura no Vale do São Francisco ela é muito organizada, comparada com a de horticultura aqui da região, por exemplo. Deixa eu só fazer um adendo aqui, Augusto. Que quando a gente estava... Felipe foi candidato ano passado a vereador aqui no município, e a gente foi estudar os problemas de Garanhuns, por isso ele deve estar apontando essa questão. E olhando os dados da composição do PIB do nosso município, a gente via que boa parte estava no setor de serviços, algum setor industrial, e o PIB relativo ao setor agro era muito pequenininho, sendo que a gente não entendia como é que funcionava isso, que na nossa região muito em água, em terras. Aí eu disse, olha, ou tá faltando dados, e eram dados bem corretos, porque era do Banco do Nordeste, ou então não são cadastrados. Talvez era 1,5% do PIB de Garanhuns. 1,5%, né? Muito pouco, né? 1,5%. É dificuldade. Eu vou falar a vocês. A gente, atualmente, nós somos uma empresa nova, né? Iniciamos em julho do ano passado, mas a gente, atualmente, já atuamos voltado a 6 cadeias produtivas, que são elas
fruticultura. As três mais organizadas são fruticultura, bovinocultura e avicultura. Mas tem 3, por exemplo, que a gente tem muita dificuldade de encontrar dados, conseguir fazer articulações, como, por exemplo, a de horticultura, a de caprino-ovinocultura e a de apicultura. Então, eu acho, Felipe, que a gente precisa primeiro pensar como organizar essas cadeias que estão totalmente desestruturadas, principalmente a horticultura, né? Porque o pequeno produtor do campo, ele trabalha muito com a parte da horticultura. Então, como a gente estrutura essas cadeias, mas falando um pouco das novas vocações, já tem alguns estudos para a parte de soja, de milho aqui na região, né? A gente já está vendo a região trabalhando um pouco essa área de milho. Eu acho que é uma grande tendência. Hoje falou isso aqui, inclusive. Inclusive, eu vou fazer um desafio aqui, ao vivo, que eu tenho um sócio, até mandar um abraço para o Emanuel Rodrigues e o Silvio Vital, que são meus sócios, mas o Emanuel, ele é da área, de fato, ele é agrônomo de formação. Então, eu acho que poderia ter uma conversa só voltada a problemas do setor produtivo e como a tecnologia pode resolver. Acho que a gente tem um debate gigante, aí a gente pode falar um pouco de cada cadeia aqui da região, e achei muito interessante sua provocação, Felipe, porque eu acho que a gente precisa estar sempre olhando quais são as tendências da região e como a gente pode se antecipar e criar tecnologias baseadas nessas tendências. Olha aí, vamos chamar ele aqui sim para a gente conversar. Excelente. Inclusive, dá para fazer uma espécie de debate aqui entre aspas, que não vai ter ideia de conflito de ideia, mas vai ser uma conversa boa, e você poderia vir novamente e a gente faz esse bate-papo bacana. Sem conflito de ideia não tem graça. Deixa eu, mas aqui todos os dias tem, né? A gente termina o programa, todos os dias as pessoas, ou um dia a gente é da Globo, no outro dia a gente é contra a Globo. Eu não entendo como é isso. Mas hoje tá assim, né? Tá assim, não, em tudo. Você é Flamengo, você é Fluminense, não tem jeito. Não tem jeito. Mas, Augusto, você tocou em alguns pontos muito interessantes, mas eu gostaria de saber, a gente sempre volta aqui, a gente é voltado a um programa mais a política, economia e comportamento, e a gente sempre pergunta aos políticos de onde surgiu o interesse para entrar na política. Para você, de onde surgiu o interesse para ingressar no agro? Quem forma a Garoa Habitat? Como surgiu o projeto da Garoa Habitat? Você falou que foi ano passado. Quem são as pessoas que compõem essa empresa? Qual é a formação delas? Você pode falar um pouquinho? Claro, com certeza. O Garoa Habitat, ele, apesar de ser uma empresa nova, ele é uma ideia que vem sendo construída há muitos anos. Então, eu me formei na área de tecnologia e eu sempre pensei como é que eu poderia contribuir com o desenvolvimento da minha cidade de Garanhuns através de tecnologia. E aí eu me encontrei com o mesmo problema que hoje eu vejo os estudantes daqui da região passando, que é não ter oportunidade. Me formei em tecnologia, tive que ir a Recife trabalhar, porque eu não vi aqui a oportunidade de viver em Garanhuns, a terra que eu queria e quero viver na área de tecnologia, né? Então, desde 2016 eu venho fazendo aqui algumas ações de fomento. Então, eu trabalhei em 2017 na prefeitura, nós fizemos o primeiro hackathon, a primeira maratona. Inclusive eu vim na Marano divulgar a maratona, falar um pouco sobre esse projeto. Nós fizemos depois um Startup Weekend, que foi outra maratona em 2018. Em 2019 eu fui trabalhar no Porto Digital em Recife. Foi onde eu aprendi, foi uma grande escola para mim da vida, de fato, como você transformar uma cidade através de inovação. O Porto Digital é um case internacional. Um abraço aqui, professor Pierre Lucena, ele que é responsável lá pelo Porto Digital. Um grande abraço para Pierre e todos os que fazem parte do Porto, grandes amigos, trago no coração. E através do Porto eu tive a oportunidade de entender que, de fato, o processo de inovação pode transformar regiões, né? Então, em 2020, nós fizemos via Porto, 2019, antes da pandemia, fizemos via Porto um evento, um programa, na verdade, do Porto Digital em Garanhuns, que foi o Mind the Bees. E foi daí onde começou tudo, onde eu conheci Emanuel foi um participante do Mind the Bees, ele é agrônomo, ele tinha um projeto de uma startup para a área de avicultura, e eu percebi que Emanuel tinha um propósito muito parecido com o meu, de transformar a região através de políticas públicas, porque o Garoa é uma política pública, se você pensar, ele é uma política pública, né? Só que ela não é financiada com dinheiro público, mas é uma política pública. Exatamente, somos parceiros de diversas entidades públicas, inclusive. E a gente entendeu que a gente queria algo mais ágil, de fato, que a gente tivesse um pouco mais de liberdade, mas atuando sempre em parceria com a esfera pública, privada. Olha, e o setor privado tem essa característica, né, de ser sempre mais livre, bem mais ágil do que o setor público.
Exatamente. E aí foi quando, em 2019, outubro de 2019, a gente começou a idealizar, desenhar de fato o que era o Garoa. E aí começou com uma ideia muito apenas local, garanhuense, só que a gente percebeu que esse problema que Garanhuns sofre é um problema de todos os interiores. Todos os interiores do Nordeste passam por esse problema, que é de fato o pouco acesso à informação, o pouco acesso a dados, cultura, transformação, tecnologia. E por Emanuel ser agrônomo, teve uma grande tendência de a gente focar no setor agropecuário. No começo a gente pensava um pouco em outros setores, não descartamos, nós avançávamos para outros setores, saúde, por exemplo, turismo, mas no momento o Garoa Habitat, de fato, é um hub de inovação agropecuária. E aí, quando foi no começo do ano passado, nós convidamos Silvio Vital, que foi um companheiro meu de Porto Digital, para fundar o Garoa Habitat, e nossa primeira ação aconteceu dia 22 de julho do ano passado. Hoje nós temos um time com 6 pessoas, eu sou o CEO, diretor executivo, que toca a parte estratégica. Emanuel Rodrigues é o nosso diretor de agronegócio. O Silvio Vital é o nosso diretor de fomento e inovação. Nós temos a Daniela Batista, que está aqui, que é a nossa head de comunicação. Temos a Beatriz Salgado, que é a nossa head de marketing, e a Aline Gabriela, que é a nossa head de operações. Então, somos um time pequeno ainda, 6 pessoas, mas já estamos fazendo um impacto grande no Nordeste. Com certeza. Tem um tempo para mais uma perguntinha, aproveitar aí que ele deu uma deixa. Tem sim. Se tiver tempo. Eu lembro muito bem desse evento, inclusive eu apoiei, não sei se você recorda, lá junto com o Hotel Fazenda Alvorada, a gente apoiou esse evento, foi muito interessante. Obrigado pelo apoio. Gostei demais, não tive a oportunidade de acompanhar ele todo, mas realmente foi um evento diferenciado, de fato. E minha pergunta falou que abriu a empresa em julho, né? Auge da pandemia, me conta como é isso aí, cara. Como é você começar a empreender no auge de uma crise, de uma pandemia, cara? Que isso aí é muita coragem, viu? Eu tenho que dizer aqui, nós recebemos aqui a D3X, perdão, eu talvez confunda. E eles fizeram também esse caminho, né, de empreender em plena pandemia, e eu disse, rapaz, é muita coragem, viu? O cabo tem que ser macho. Uma pitada de loucura aí. Felipe, eu primeiro lembro muito de você, inclusive eu não estava vendo seu rosto, como eu estou vendo agora, eu lhe conheço já de outras épocas, há muitos anos já, né? Olha, vai entregar tudo agora. Agradeço o apoio, sim. Inclusive alguns estudantes que vieram de Iati, ficaram no hotel, se não me engano, foram de Iati, de algumas cidades do interior, fizemos um evento com quase 100 pessoas, e foi bem legal. Mas, assim, se eu falar que foi fácil essa ideia de empreender, seria mentira, né? É uma montanha russa, assim, de emoções e de novidades. Eu acho que a pandemia ela também trouxe muita oportunidade, principalmente do digital, né? O digital já era uma tendência. A pandemia ela só fez mostrar e potencializar que, não sei se felizmente ou infelizmente, a gente também tem que ver até onde, de fato, o digital é saudável, até certo ponto, mas é uma tendência dos negócios. Então, nós encontramos a oportunidade de começar uma empresa 100% digital. Hoje, nós não temos escritório físico, hoje todos os colaboradores trabalham home office, pretendemos sim ter um espaço, apenas um ponto de apoio em algum momento, mas hoje nós estamos atuando em todos os estados do Nordeste da nossa casa. Então, é onde a gente se encontrou, tá no nosso DNA ser digital. Nossos participantes, nossos apoiadores, todos eles, nossos contatos sempre foram digital. Eu acho que é a primeira vez que eu estou vendo Dani de presencial. Na verdade, eu entreguei uma cesta a ela antes de ontem, mas é a segunda vez que eu estou vendo Dani presencial em mais de um ano, né? Então, assim, é um desafio, Felipe, mas eu acho que se os empreendedores ou aquelas pessoas que têm interesse em empreender observarem isso como uma oportunidade de fato de você escalar o seu negócio, de você atingir. Imagina eu estar na Bahia e no mesmo dia estar no Maranhão, se fosse presencial. Não teria condições. Então hoje eu consigo, eu faço uma reunião, desligo, estou na outra no Maranhão. E aí isso consegue com que eu escale o meu negócio, faça mais conexões, amplie minha rede e tenha uma rede de apoio tão grande como eu tenho hoje a nível nacional, como nós temos hoje no Garoa a nível nacional. Então, assim, é um desafio porque a economia ela está desestabilizada, mas a gente espera que tenha uma recuperação em breve. E o agro, graças a Deus, foi o único setor que cresceu no ano passado
e a gente está aí surfando nessa onda. Olha, inclusive eu falava com o Matheus há algum tempo, fui pedir umas dicas de ações de bolsa a ele, ele é economista, né? Eu tenho que consultar de graça. E aí eu falava de uma questão chamadas outliners, né? Que são essas empresas que vão crescer após essa crise pandêmica. Aí uma empresa fez algumas variantes e estudou, e em um dos setores que tem um crescimento exponencial é o agronegócio e o setor alimentício. Sempre depois de uma crise. Os commodities sempre tem uma pujança muito grande, e no Brasil não tem como ser diferente. Porque tem uma espécie de lembrança social do que é primordial, assim, né? A gente vê que, por exemplo, medicamento é um setor que vai crescer absurdamente também. Alimentos são coisas primordiais, né? E aí o agronegócio, obviamente, como alimenta, né, no final da vida, é um negócio que dá vida, porque a gente está se sustentando daquilo, vai crescer bastante aí. Então a gente deseja toda a sorte para seu empreendimento e para eventualmente todos que queiram empreender na área. Exatamente. Se eu puder fazer uma última pergunta, que a gente sempre vai inventando uma última, bovinocultura. A gente vai receber a Master Boi em breve aqui. Inclusive, aperta Miguel Zaidan lá, viu? Que tá devendo uma entrevista pra gente aqui. Ele falou que teve alguns problemas de reunião, mas de contratempo de agenda, mas vai estar aqui com a gente. Ele que é do setor de comunicação da Master Boi, se não me engano. Não é isso, Felipe? Exatamente. Nós vamos receber aqui o diretor Miguel Zaidan, e ele vai falar a respeito dessa planta nova aí que está sendo instalada ainda, né, na cidade de Canhotinho. Exato, e conversava com o professor Écio Costa ontem, ele que é nosso colunista de economia daqui, professor PhD em economia, e ele quem fez o desenho financeiro, né, da viabilidade da Master Boi em Canhotinho. E ele falava de um abate enorme que vai ter lá. Vocês estão se preparando também, Augusto, para abocanhar uma parte desse mercado aqui nesse setor, organizar o setor de bovinocultura, porque de fato a gente teve até com o prefeito aqui de Quipapá, ele falou para a gente que, olha, vai ter que ser desenvolvido, não existe ainda para a região atender. Não tem como, vai começar 450, eu até disse a informação errada aqui de 600, mas vai começar 450 boi-dia de vazão e vai aumentar até 800, gradualmente, né? Até 800, exatamente. Então, assim, uma vazão enorme de... Como é que vocês estão vendo isso? De abatimento, e eu queria saber também, já emendando aqui a pergunta de Matheus, como exatamente é que tu vai agir? Pegar aquele cara que tem 2 ou 3 cabeças de gado ali que demora 1 ano, 2 anos, às vezes mais que o gado, né? 2 anos mais ou menos é o tempo de criação, mas tem gente que demora mais porque tem uma deficiência alimentícia no gado, então ele não consegue crescer o suficiente e acaba gerando menos lucro para o empresário do agronegócio. Como é que tu pode ajudar? Eu tenho um exemplo bem legal para citar. A gente fez um case com uma empresa do setor de fruticultura, que é a Agrodan, citei aqui anteriormente, que eu acho que se aproxima muito do que a gente pode fazer também no setor de bovinocultura. Tecnologia é sempre um meio, então ela nunca será um fim, né? Então, o Garoa atua em diversas cadeias produtivas, porque justamente nós entendemos que as tecnologias e os processos de inovação, eles podem servir para qualquer área. Então, lá na Agrodan, nós fizemos uma parceria para o Desafio Agrodan Tech, que na prática era como a Agrodan, enquanto empresa, ela poderia resolver os seus desafios de crescimento. E aí nós fizemos um mapeamento na fazenda, passamos uma semana investigando quais são os principais gargalos de crescimento ou desafios operacionais, dividimos isso em 5 áreas, lançamos para o ecossistema nacional, tivemos uma grande repercussão nacional nessa área e foram inscritos mais de 113 empresas de tecnologia para resolver esses problemas. E aí, onde eu quero chegar, né? Só para vocês entenderem o impacto que isso pode causar, hoje a Agrodan está contratando dessas 113, 7 empresas de tecnologia. A Agrodan, até antes desse projeto, ela só tinha uma tecnologia interna que foi desenvolvida, inclusive, pelo time mesmo. E dessas 7 empresas, se elas chegarem a uma acurácia de 40% do que as tecnologias prometem, em 2 anos, ela terá um retorno de 650% em cima do valor investido. Então, e eu não estou falando assim, é um problema específico de fruticultura, não. Teve tecnologia que foi contratada, por exemplo, para fazer rastreamento de pallet dentro da câmara fria. Teve tecnologia que foi para monitorar o ponto ideal da colheita do fruto. Então, tecnologia antes do campo, antes da colheita, pós-colheita,
no packing house. Então, eu acho que as empresas de bovinocultura, de avicultura ou de qualquer outro segmento, elas precisam entender que tecnologia é um meio, de fato, para o que uma empresa busca, que é aumentar o faturamento ou reduzir o custo. No final, acaba sendo esse objetivo. Então, tanto os pequenos produtores, os médios, como as grandes empresas, elas precisam adotar essas práticas de cultura empreendedora, de inovação, e não entenderem tecnologia apenas como um custo, porque é muito comum a gente chegar a oferecer um produto, não, mas aí é mais... Eu entendo que questões financeiras é complicado, mas normalmente a gente sempre escuta o discurso, mais R$500 no meu bolso mensal, esse investimento aqui a gente pode fazer um investimento X coisa, mas na verdade a tecnologia traz um retorno que é muito maior. Então, eu tô falando, prazo, né? A longo prazo, a Agrodan investe em torno de R$200 mil, e ela se tiver uma acurácia de 40%, pode ter muito mais, a gente está colocando uma margem bem baixa já, ela vai ter um retorno de 650% desses R$200 mil, em 2 anos apenas. Então, basta apenas ter cultura. A Agrodan, ela tem o diretor, inclusive, um grande abraço para Paulo Dantas, um grande empreendedor. Se vocês quiserem conversar com ele, inclusive, acho um excelente nome, mentalidade muito aberta. Eles têm uma cultura, de fato, de pensar em inovação como o core do negócio. Eles vendem mangas, mas eles entendem inovação e tecnologia como muito importante. Então, minha dica para qualquer produtor, qualquer empresário do setor agropecuário, busquem formas de trazer tecnologias que possam ter retorno para o seu negócio, e não apenas entender tecnologia como um acréscimo de produto em si, né, no negócio. Perfeitamente, são 12h46, a gente vai encerrando a entrevista por aqui, né, Matheus? Mas antes de encerrar, eu queria que você, obviamente, desse suas palavras finais e nos desse uma indicação de filme ou série e um livro. Exatamente, e divulgue também o contato da Garoa Habitat, como é que faz para chegar na Garoa Habitat. Fechado. Eu vou ligar, viu? Depois do programa eu vou ligar. Combinado. Então vamos lá. Vou começar pelo filme, série. E um livro. Filme ou série e livro. Filme ou série ou livro, né? Eu vou falar para o público que sempre está olhando muito para o Garoa, né? Que são aqueles estudantes universitários que estão empolgados a empreender. Então, uma série muito legal é Silicon Valley, que em português é o Vale do Silício, né? Então, essa série, ela é uma série de comédia, só que retrata muito bem a realidade do que é a criação de uma startup. Porque as pessoas acham que criar uma startup é ter uma boa ideia e virar o Nubank, né? Que hoje é o 7º maior startup do mundo. Mas, na verdade, não é assim. Tem uma trilha muito grande, dolorosa, que passa por diversos aspectos. Então, Silicon Valley é uma grande indicação para quem, de fato, quer criar sua própria startup. Quem está buscando... E aí, para empreendedores, de uma forma geral, empresários de inovação, tem diversos livros. Por exemplo, O Lado Difícil das Situações Difíceis. É um excelente livro. Eu acho que, para mim, é o que passa muito, assim, de fato, o que o empreendedor deve ter como comportamento, como perfil. Tem livros como, por exemplo, Lean Startup, que já fala mais de metodologia, Running Lean também, que é outro, que fala muito de metodologia de desenvolvimento de startup. Para empresas do setor agropecuário, eu acho que um livro muito bom é Organizações Exponenciais, e aí ele trata exatamente como a tecnologia pode transformar uma empresa. E aí eu acho que isso é focado mais para o setor produtivo. Então já falei do livro seriado, falando sobre o Garoa, né? A gente está... queria agradecer primeiro mais uma vez o convite de todos vocês. Eu me comprometo a contribuir com qualquer pauta que vocês tiverem interesse. Os contatos também dos nossos parceiros estão à disposição, das nossas startups. O Garoa, a gente tem uma perspectiva esse ano, a gente falou que tem mais de 50 soluções, a gente pensa em passar de 100 soluções até o fim do ano, todas elas para o setor agropecuário, e a gente impactar mais de 500 pessoas. Em um ano, a gente conseguiu impactar mais de 400 pessoas formadas nos nossos programas, e quem quiser acompanhar o Garoa, é só seguir nosso Instagram, @GaroaHabitat. Então, nosso Instagram está à disposição. A gente também tem o contato telefônico, que é o 87-999-99-4316. Repita. 87-999-99-4316. Perfeitamente. A gente agradece mais uma vez, Augusto, e eu vou deixar meus colegas agora agradecerem também e se despedirem de Vossa Excelência. Não, o Felipe já está aqui me pedindo o contato dele. Calma, Felipe. Com certeza. Não, a gente já segui aqui no Instagram. Inclusive, Felipe, minha mãe, Janicélia, mandou um abraço para você, Janicélia Marins. Olha aí. Opa, grande abraço para ela também. Manda um abraço e um beijo. Sou muito especial.
Pois é, a gente agradece muito, estende o convite o pessoal da Garoa Habitat, seus contatos, estamos sempre abertos. Agradeço também a Daniela também pela ponte que fez conosco. Augusto, a gente só tem a agradecer de fato, de maneira geral, o pessoal do agro, tá? Porque é quem de fato puxa o crescimento desse país e num momento tão difícil se fez muito presente para que as coisas de fato não desmoronassem. Felipe? Só complementando aí as palavras de Matheus, né? Gostaria de dar os parabéns aí pela iniciativa e muita sorte nessa caminhada, mas tenho certeza que é um empreendimento de sucesso aí, viu, Augusto? Muito obrigado por sua presença. Obrigado, Felipe. Obrigado, Lucas. Obrigado, Matheus. Só estendendo um abraço aqui também especial, todo o meu time, Daniela, Beatriz, Aline, Emanuel e Silvio, e também a grandes parceiros como o Dr. Paulo, Daniela Campestre da Embrapa e Edmundo Filho. Olha aí. Isso aí, 12h50, tivemos agora uma entrevista com Augusto Branco. A gente vai aos intervalos comerciais e volta rapidinho. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Em São Caetano, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano FM. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder, Quarto Poder. Matheus Fernandes. Isso aí, meus amigos, 12h51, estamos de volta. E agora, para falar bastante de economia conosco, uma migração importante, mas atentos, tá? Lucas, que gosta de pesquisar um pouco sobre investimentos, a renda fixa, apesar da alta da Selic, ainda não é tão garantida o retorno, tá? É bom observar e apostar um pouquinho também na renda variável. Mas quem fala para nós agora é o professor Écio Costa. Economia e Negócios. Oferecimento Sedes Consultoria. Soluções para a sua empresa. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre uma migração inversa do que teve quando a Selic estava diminuindo, né? Quando ela chegou até 2%, muitos investidores migraram para a renda variável. E agora estão fazendo uma migração, uma parte deles pelo menos de volta. Quando você vai olhar a participação de pessoa física na Bovespa, de março até junho, houve um fluxo negativo, ou seja, uma saída de investidores. E quando a gente olha a captação líquida mensal dos fundos de renda fixa, nesse mesmo período ficou no campo positivo. Então isso tem indicado uma migração de investidores de uma modalidade para outra. Agora, claro, a gente precisa ter um pouco de calma com relação a isso. Por quê? O que é que acontece? Você tem aí uma Selic que está a 4,25%, deve encerrar o ano na casa dos 6,25%, talvez 6,5%, mas a inflação está na casa dos 6%. Então, esses investimentos de renda fixa não estão pagando sequer a inflação, mesmo com uma Selic mais elevada. Até porque você tem o pagamento de imposto de renda em cima desses investimentos. E quando você vai pensar em investimentos de longo prazo, em geral, a renda variável tem um desempenho melhor. Então, você tem que fazer um planejamento bem organizado, pensando o que é necessário para o curto prazo, e aí você vai ter que investir na renda fixa, independente da taxa de juros, até porque muitas vezes é para aquele fundo de emergência que a gente precisa ter em torno de 6 vezes a renda mensal. E no investimento de médio e longo prazo, aí você tem que pensar mais em renda variável, onde a bolsa se torna um dos produtos mais atrativos. Tá? Então,
a gente precisa ter muita calma e estudar direitinho o que está acontecendo, porque pode parecer uma boa que a Selic esteja se elevando, né, atraindo os investidores novamente para a renda fixa, mas quando você vai descontar a inflação, não é bem assim, tá certo? Então, um ótimo São João a todos, um abraço e até amanhã. É isso aí, meus amigos. Professor Écio sempre pontuando bem claro, né, Felipe? Como foi como foi essa migração da renda variável para da renda variável para a renda fixa, né? Mas a gente tem que observar o probleminha chamado inflação, que pode chegar até 8% ao ano, e a Selic no máximo chega a 6%, né? Então não vai cobrir no longo prazo o que você está investindo, né? Você ainda está perdendo 2% no mínimo. Pois é, verdade. A gente tem que estar bem atento aí, principalmente quem faz investimentos e também quem vai abrir um novo negócio, tá com perspectivas de novos negócios, tem que estar atento a essas informações para não pisar no buraco, né? E inclusive a dona de casa também, né? Acho que todo mundo tem que estar atento nessa questão da economia. Eu estou acompanhando e me causa um pouco de preocupação, Matheus. Eu não vou mentir, não, mas eu estou um pouco preocupado com esse aspecto aí. Acho que a gente tem que prestar bem atenção. Aproveitar aqui, tem muita gente para mandar abraço hoje. Ó. Caleb Barros aqui, mandar um abraço para ele, se vacinou hoje. Grande Caleb. Vaqueiro ferroado, aí sim. Aí, Paulo de Miami de novo nos acompanhando. Carlinhos, que trabalha lá na Jatobá, está nos ouvindo. E eu tenho uma lista aqui, mas eu vou deixar para a semana que vem, por causa do tempo. Não, pode arrochar abraço aí, não se preocupe. Não, olha, eu tenho uma notícia muito boa, tá? O Alan Barbosa divulgou essa semana, falando para nós, jornalista, amigo nosso, que Pernambuco recebe mais 310 mil doses da AstraZeneca, tá? Seria muito importante que pelo menos uma boa parte delas viesse para o Agreste Meridional, porque estamos bem precisados. A palavra, Alan Barbosa. O Ministério da Saúde enviou ao Pernambuco mais 310.250 doses de vacinas AstraZeneca. O imunizante contra a Covid-19 é produzido no Brasil pela Fiocruz com matéria-prima importada. A distribuição da vacina para todo o país começou no domingo e foi concluída na segunda-feira. Desde o início da campanha de vacinação em janeiro, 4.900.000 doses de imunizantes de diferentes laboratórios foram encaminhados ao estado. Do total, mais de 3.700.000 doses foram aplicadas no estado de Pernambuco. Esta remessa da AstraZeneca é destinada para a aplicação da segunda dose em grupos prioritários para completar o esquema vacinal. No caso da vacina da Fiocruz, o intervalo entre as doses é de 12 semanas. Portanto, devem ser imunizados com a segunda dose da AstraZeneca idosos entre 60 e 64 anos, trabalhadores da saúde e agentes das Forças de Segurança, Salvamento e Forças Armadas que atuam na linha de frente da pandemia. Até agora, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 123.200.000 doses de vacinas para todos os estados e Distrito Federal. Mais de 88.300.000 doses já foram aplicadas. De Brasília, Alan Barbosa. Quarto Poder. É isso aí. A gente sempre torce, né? Mais vacina, sempre, né? A gente é o time #mais vacinas para o Agreste, campanha iniciada pela prefeita de Caruaru, né? Raquel Lira, e estendida a todos os outros municípios do Agreste para que a gente possa viver momentos melhores em breve, né? Inclusive, houve um atendimento, né, dessa demanda das vacinas da Janssen, que chegaram. Da Johnson, né, que se chamam Janssen, e chegarão em breve. Aí teve um problemazinho de logística, mas elas chegarão em breve para o Agreste. Garanhuns vai receber cerca de 30 mil doses, se eu não me engano, né? 12 mil, perdão. Caruaru que é 30. Arredondando, né? 12 mil, mas vai dar acho que chega quase, passa de 10% da população vacinável, né? Então é bacana. Já tem uma porcentagem bacana, né, de gente vacinada, né? Tá bem bacana aí. Excelente, é verdade. E aquela vai dar um alento aí, né? Felipe, é aquela dose que a gente só toma uma e já tá pronto. Exatamente. Será que eu tenho a sorte de pegar essa aí, Lucas? Eu também vamos comer para ficar acima do peso e poder se vacinar.
Gordinho tem prioridade, Felipe? Como é que é isso? Felipe, até agora eu não tive não, viu? Não tive não. Acho que eu tô pouco gordo, tem que engordar mais um pouquinho. E falar nisso, vocês me lembraram aí, importante, do setor de saúde? Vou mandar receber, eu já tá vacinado, tomou as 2 aí da Coronavac, inclusive aproveitando o momento, mandar um abraço, um beijo para minha querida esposa que hoje está nos ouvindo, né? Dizer quanto eu sou apaixonado por ela ao vivo, isso é muito importante. Como? Um abraço para nossa amiga Thaís, viu? Não vamos dar abraço não, que ela é muito brava, ela só vive brigando comigo. Deixa eu dizer, a primeira dose em Garanhuns, 48.226 pessoas, a segunda dose, 14.641, são os números oficiais do boletim Covid-19. Tu tem a quantidade aí de vacinas da Janssen? Não, né? Por enquanto não. Ok. Meus amigos, a última notícia, que nem vai dar tempo da gente debater, mas segunda-feira a gente volta e debate, foi a pesquisa da IPEC, né, do nosso amigo Lavareda, ele que é pernambucano, e entre outras pessoas que compõem o IPEC, que é o Instituto de Pesquisa. Eles são advindos do IBOP, né? Foram executivos do IBOP, aí formaram o seu próprio, em que aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 49%, Bolsonaro com 23%, Ciro com 7%, me admirou o Dória vem crescendo, 5%, o Mandetta aparece na pesquisa, 3%, brancos e nulos uma fatia ainda muito grande, 10%, e não quiseram responder a pesquisa 3%. Né? Olha, e a gente noticiou também aqui faz uns 7 dias, eu acho, a pesquisa do Instituto Paraná, né? Exato. Que colocou no segundo turno Bolsonaro e Lula em empate técnico, né? 23-23, era alguma coisa assim? Não, 35 segundo turno, né? Sim. 35 para Bolsonaro e 33 para Lula. Empate técnico aí. Então a gente vê uma divergência nas pesquisas que provavelmente aponta para esse cenário, né, polarizado turno, que a gente está vivendo, segundo turno, Bolsonaro contra Lula, não se sabe exatamente. Eu voto em Arnaldo. Quem vai ganhar, eu voto em Arnaldo também. Eu fico mais tranquilo que essa semana eu sonhei que a terceira via ia ser eleita. Então, terceira via não, única via. Tá valendo o bolão ainda das prévias do PSB, eu vou de do PSDB, né? Ontem eu mandei até o link, hoje tem uma live do Dória, inclusive mandei o link pro Lucas, o cardzinho. Ontem eu mandei, não sei se eu te mandei o link, mas te mandei o cardzinho também, que teve uma live muito bacana, uma aula, tá? Acho que é Conjur TV, alguma coisa nesse sentido, que foi o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, ele que é pré-candidato também nas prévias do PSDB, junto com o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. Eles falaram sobre os projetos de país, o que eles acreditam na recuperação econômica das suas regiões, uma no norte e outra no sul, e o que eles pensam pragmaticamente e programaticamente para o país, né? Foi muito bacana, tá? Foi uma troca de ideia bem razoável. Foi em torno de uma hora de conversa. Ontem também, não te mandei o link, mas fica aí uma indicação pro pessoal assistir. Teve uma entrevista ontem de Luiz Henrique Mandetta, lá no Flow Podcast. Foi bem bacana. Vou assistir, não sabia. Bem bacana a entrevista. Assisti ontem, boa parte dela. Já dando spoiler a vocês aqui, a gente não sabe quando exatamente ainda, mas acontecerá. Sim. O nosso ex-ministro. O Gabriel, que cuida da comunicação dele, me pediu só alguns dados referentes, eu já enviei, e ele disse que estava buscando uma data para agendar para a gente. Perfeitamente. Então, em breve, Mandetta aqui no Quarto Poder. A gente vai escutar um pouquinho do ex-ministro da Saúde, né? Semana que vem temos a agenda recheada, tá? Vou dar alguns spoilers aqui. Algumas pessoas, acredito que todas estejam confirmadas até agora, tá? Geralmente o pessoal às vezes tem alguma demanda, como são gestores públicos, a gente sabe que a agenda às vezes é imprevisível. Mas Edinaldo Peixoto, prefeito de Jucati, segunda-feira estará conosco. Na quarta-feira, Júnior Vaz, prefeito de Pedra. Pois é. E falando para a economia local também, olha, essa foi difícil conseguir, mas ela é de extrema importância. Dona Elizabeth, ela que é gerente do Banco do Nordeste aqui, sediado em Garanhuns. E na sexta-feira, ele que já estava nos devendo essa nossa visita há um tempão, o presidente da Câmara, presidente da Casa, Raimundo de Moraes, Johnny Albino, estará conosco aqui, tá? São uma agenda recheada para a semana que vem e a gente vai informando ao longo da semana. Meus amigos, 1h04, não temos mais tempo, só agradecer a presença de vocês durante essa semana e a audiência de todos
e reforçar para a gente estar junto, né, na semana que vem também. Isso aí, estaremos aqui. Agradeço demais a você, Matheus, meu querido Arnaldo nas operações e meu amigo Felipe Barros, está lá em Belo Jardim, atarefado, mas tirou esse tempinho para conversar com a gente hoje. Pois é, um abraço aí a todos vocês e um excelente fim de semana a todos. É isso aí, meu voto é de Arnaldo e fiquem com Deus. E até segunda, se assim o bom Deus permitir. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Mais música, Marano FM. Em Correntes, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano Sertanejo, 4 da manhã, na Marano, a rádio que todo mundo ouve. Marano FM. Núcleo de Ortopedia Hospital Perpétuo Socorro, a maior estrutura em traumato-ortopedia da região. Atendimento clínico com especialistas, diagnósticos completos, marcação e realização de cirurgias. Equipe com 8 ortopedistas à sua disposição. Tudo num só